Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Lógicos. Meu nome é Jean e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à série de videoaulas sobre dinâmica. E hoje, entrando no assunto propriamente dito, vamos falar sobre a primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton ou princípio da inércia. Certo, para a gente entender isso daqui, primeiramente a gente vai começar pelo enunciado, né? Que com certeza aí você já deve ter ouvido. Jean, o que essa lei diz pra gente? Vamos lá. Ela diz basicamente o seguinte: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Bem, observem que eu enfatizei a palavra permanecer, porque é claro, né, se a gente for pensar nisso, chega até a ser meio óbvio. No caso, se eu deixar, por exemplo, essa caneta aqui parada, sem que nada aconteça com ela, nenhum tipo de ação, vento, enfim, ninguém esbarre nela, essa caneta ela vai continuar aí pelo tempo que eu quiser. Agora, se eu chegar aqui e bater nela, fizer com que ela corra alguma coisa, aplicar uma força, aí ela já entra em movimento. Ou seja, esse fato de ele permanecer em movimento, tu pode estar pensando assim agora, poxa, mas se eu empurrar essa caneta aqui, quer dizer que ela vai ficar em movimento a vida inteira? Olha, se a gente considerasse um cenário perfeito, onde não há dissipação, onde não há forças dissipativas como atrito, resistência com o ar, enfim, sim, essa caneta ela continuaria o seu movimento de forma perpétua, né? Indefinidamente ao longo de um plano, digamos assim. Ou seja, essa lei aqui ela diz pra gente que um corpo ele tende, no caso, a permanecer no estado dele. Esse estado pode ser de repouso ou de movimento, a não ser que uma força resultante externa haja sobre ele. E por que eu faço questão de dizer uma força resultante? Vamos já entender isso aqui. Certo. Bem, observem o seguinte. Observem que a gente pode ter aqui... Deixa eu tirar essa paradinha aqui, que vocês vão entender. Digamos que eu tenha essa bolinha aqui, tá? O que pode acontecer com essa bolinha? Eu posso ter aqui, nela, aplicando forças de diversos lados, tá? Tanto daqui, enfim. Mas esse conjunto de forças que está sendo aplicado, o que acontece com ele? Essas forças elas podem estar se anulando. Ou seja, podem haver tantas forças quantas a gente quiser considerar, 10, 5 forças em um corpo. Se elas estiverem se anulando, esse corpo vai estar fazendo a mesma coisa. Imaginemos o seguinte, ó, que essa caneta aqui eu estou empurrando ela. Tá? Eu estou empurrando ela, mas vai chegar um momento que eu vou colocar esse dedo aqui. Opa, então essas duas forças aqui elas estão se anulando. Ou seja, não há força resultante. Não tem como essa caneta entrar em movimento se não houver força resultante. Tudo bem. Então vamos lá, vamos para um exemplo prático do nosso dia a dia, né? Como é que seria isso daqui? Olha, um exemplo prático do nosso dia a dia é o exemplo do ônibus, né? É um clássico exemplo aí da dinâmica. O que acontece? Quando a gente está em um ônibus que esse ônibus ele faz uma freada brusca ou então ele acelera rapidamente, o que acontece? A gente sente que quando ele acelera que a gente está sendo jogado para trás e quando ele freia que a gente sente que está sendo jogado para frente, né? Mas na verdade, isso que a gente sente de o ônibus estar jogando para frente quando ele faz uma freada, na verdade é o nosso corpo tentando manter esse estado de movimento. No caso, a gente estava em movimento, né? Vinha andando aqui ao longo da trajetória junto com o ônibus e de repente esse ônibus ele freia, ou seja, ele vai diminuindo a velocidade dele, vai tendo uma desaceleração e a gente continua indo para frente. É por isso que na tentativa de conter essa força que joga a gente para frente, a gente se segura nas barras, né, do ônibus para não fazer com que a gente caia. Beleza. Então, dito isso, vamos agora a uma relação muito interessante, que é a relação da inércia com a massa, tá? Como é essa relação aqui? Olha só, imagina, tá, que isso daqui seja um rinoceronte. Isso daqui é um gato, um cachorro, enfim, um animal de menor porte. Esse rinoceronte aqui, ele tem uma massa muito, muito maior que a massa desse cachorro aqui.
Então, olha só, para eu colocar esse rinoceronte em movimento, ou digamos que esse rinoceronte esteja vindo na tua direção, é muito mais difícil que a gente consiga parar ele, né? Que tu consiga conter o movimento dele. Ao contrário do gato aqui, né? Então, qual que é a relação da inércia com a massa? A relação é que é o seguinte: quanto maior a massa de um corpo, mais resistente ele é à alteração de um movimento. A alteração do seu estado, na verdade, pode ser ele de movimento ou de repouso. Então imagina só comigo. Para você colocar esse cara aqui em movimento, para você empurrar ele, é muito mais difícil para que ele entre em movimento do que esse gato aqui, né? E isso daqui acontece pelo quê? Acontece justamente pela ação da massa. A massa dele é muito maior que a massa do rinoceronte é muito maior que a massa do gato. Então qual é essa relação? É justamente essa. Quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser essa resistência. Ou seja, o que a gente pode entender de fato disso daqui, do que seria a inércia? Simplesmente, a inércia seria a resistência que um corpo oferece à alteração do seu estado. Esse estado pode ser de repouso ou de movimento. Tá? Então é isso. Ó. Inércia, vamos colocar aqui, ó, resistência à alteração do seu estado. A alteração do seu estado. Do seu estado de repouso ou movimento. Tá? Pode ser os dois. Então, essa é a primeira lei de Newton, tá? Ou princípio da inércia, muito famosa, você com certeza já ouviu esse enunciado aqui. E lembrem-se, lá como a gente falou na parte de introdução, vai haver força para que um corpo ele entre em movimento, como a gente disse lá naquela introdução. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar o seu like e inscrever-se aqui embaixo para não perder nenhum vídeo do canal. E um agradecimento especial também ao professor Flávio e ao professor Araquém, que têm revisado cada um dos vídeos que vão ao ar aqui no Lógicos. Beleza? Um grande abraço, valeu e até a próxima!